Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube, Instituto Gaudiya Vaishnava Educação. Meu nome é Maha Krishnanand Das e eu venho aqui trazer para vocês sempre temas relacionados com o Veda, filosofia oriental, a teologia oriental dos Vedas, do hinduísmo, tentando comparar com o pensamento ocidental, filosófico, acadêmico, etc. Hoje nós trazemos para vocês um tema bem interessante: 3 passos para se comprovar a existência de Deus através da natureza. A questão de aceitar a existência de Deus ou não, ela é muito mais profunda. Ela não depende apenas de intelectualidade, argumentos e até certo nível de demonstrabilidade, né, de ser demonstrado. Ela é muito mais interna, ela é muito mais subjetiva, porque depende da fé ou a confiança em Deus ou a não aceitação de Deus para o sujeito depende das suas atividades, depende das suas atividades passadas de acordo com os Vedas. Por isso, uma consciência piedosa, ela é fruto do que foi construído no passado, através de atividades. E também uma consciência que não aceita Deus, ateísta, agnóstica, estéril, seca, estéril nesse sentido, ela também depende das atividades passadas, atividades ímpias, egoístas, e alguém leva a essa infertilidade no coração, na consciência. Mas eu vou falar aqui através da minha própria experiência. Eu vou tentar me apartar um pouquinho dos Vedas e falar o que eu estou vendo no mundo. E através da observação dos elementos da natureza, dos animais, dos ciclos, eu consigo perceber a existência de Deus. Eu vou tentar mostrar isso para vocês através de 3 passos, né? Como a natureza é regulada, devido a essa regulação, como pode existir um controlador, e se existe um controlador, existe um controle, esse controle é feito por alguém inteligente. Então nós estamos residindo aqui na ilha de Inishrat, que é uma ilha no meio de um grande lago, na Irlanda do Norte, e a natureza aqui é bem vasta. Apesar da Irlanda, da ilha toda do Reino Unido, não ter um clima tão privilegiado, ela é bastante fria e chuvosa e venta bastante, mas ainda assim existe muita natureza, né? Existem muitos pássaros, muitas árvores, nós temos pavões aqui na ilha e inclusive veados, né? Cerca de 20 ou 30 veados, eles conseguem atravessar o lago nadando e eles chegam aqui na ilha, e como aqui ninguém incomoda eles, ninguém vai caçá-los, incomodados, eles têm comida, eles vêm se refugiar na ilha e vivem de maneira pacífica, de maneira tranquila, tranquilos aqui na ilha. Então nós podemos observar como a natureza é regulada, né? Especialmente em muitos países, não só na Europa, onde a gente tem as 4 estações: primavera, verão, outono, inverno, quando nós temos os solstícios mais demarcados, né? Quando nós temos as estações mais precisas, mais bem delineadas, nós vimos os ciclos da natureza agindo, né? Então o inverno ele chega e naturalmente os dias ficam mais curtos e as noites ficam mais longas. Começa a anoitecer por volta de 4h30, 5 horas da tarde. Fica muito mais frio, chega a nevar, né, em dezembro, janeiro, fevereiro. E depois desse período começa a
primavera. No inverno ainda os animais eles se refugiam, eles se abrigam, eles se escondem. Algumas espécies até hibernam, né? Se desligam. Inclusive os peixes, né? Quando o lago é congelado, eles também hibernam, né? Eles restringem bastante as suas atividades. Porém, quando começa o início da primavera, aí os dias começam a ficar mais longos, né? Aí começa a anoitecer por volta de 6 horas, 6 e meia, 7 e meia, 8 e meia, até chegar ao cume de 9 e meia, 10 da noite, tá anoitecendo nesse horário, né? No auge do verão, por volta de julho. Depois novamente começa a decair. Então no início da primavera os animais ficam muito vibrantes. Os pássaros cantam muito, com mais intensidade. Os pavões começam a gritar, esgoelar. E então os animais ficam mais alvissareiros, ficam mais assanhados, porque aí está chegando a época de reprodução. Depois, quando está chegando ao final da época de reprodução, no final da primavera, você vê, né, os filhotes. Você vê os filhotes dos pavões, você vê os filhotes dos veados. Então isso sempre acontece de maneira cíclica. Primavera, verão, outono, inverno. No outono, né, as folhas começam a cair, e quando chega no inverno, as árvores estão todas peladas. Parece até que elas estão mortas. Mas quando vem novamente a primavera, aí as folhas começam a nascer e fica tudo verde, vibrante, lindo. Então o sol, dependendo do solstício, ele nasce num lugar, se põe num lugar, e depois ele, com o passar do tempo cíclico, ele também se põe num lugar e nasce num lugar diferente. Então a gente, na natureza, é muito mais fácil observar esses ciclos. Como a natureza ela se move em ciclos. E é lógico, esses ciclos eles são pontuados por uma regulação. Eles são muito bem regulados, eles são muito bem delineados, diferente do homem, né? O homem ele tem uma consciência mais expandida, uma inteligência maior, e ele decide, né, a hora que ele vai ter atividade sexual. Não é que ele é movido pela natureza ou pelo instinto. Ele decide, né, a hora que ele vai ter relação sexual. Ele decide, né, se ele quer trabalhar ou não. Ele não é movido por um instinto. Ele tem um poder de decisão, ele tem um poder de inteligência maior. Mas a grande questão a ser levantada seria: da onde vem o instinto do animal? A resposta dos Vedas é que isso é influência divina, já que os animais, a alma no corpo do animal não tem essa consciência desenvolvida. Então esse instinto que impele, que empurra o animal, ele vem da divindade, ou seja, o instinto é um produto do Paramatma. Já a biologia não vai ter uma resposta tão convincente, até mesmo monótona ou decepcionante acerca dessa questão do que é o instinto. Então existe toda uma regulação na natureza, e essa regulação ela é proveniente do quê? Ela é proveniente de um controle. Se a natureza ela é tão regulada, tão cíclica, tão dentro de certo parâmetro previsível, ela funciona de maneira harmônica, essa regulação, essa harmonia na natureza, esse ambiente de existência em equilíbrio entre os animais, os vegetais, esse ambiente de equilíbrio, de regulação, ele é exercido por um. Então existe um controle. Por que é que como é que as estações climáticas funcionam de maneira tão equilibrada, tão harmônica, mesmo no corpo
humano, né? A mulher tem o seu ciclo biológico, nós temos nosso ciclo biológico, né? Nascemos, mantemos por um tempo, reproduzimos e depois caímos em decrepitude, morremos, né? Isso acontece com o corpo. Então, através dessa regulação, toda regulação, tudo que é regulado, ele tem um controle por detrás. Por exemplo, quando nós temos uma chocadeira no aviário ou então um aquário. Então, o aquário, para que os peixes subsistam, você precisa dar comida controlada para o peixe. Você precisa dar uma água controlada, água oxigenada, uma água pura, para que o peixe consiga sobreviver. A temperatura da água também precisa ser controlada. Então, um aquário, que seria um ambiente de vida micro, um ambiente de vida dentro de um cativeiro, esse cativeiro necessita de um controle para que a espécie, para que o peixe sobreviva. Então, da mesma forma que num ambiente micro, onde o ser humano pode controlar, imagine no universo, no cosmos. Por que no aquário, que é muito mais simples, que é muito mais reduzido o ambiente, há necessidade de um controle para que a vida exista? Por que no universo ou no cosmos não haveria necessidade desse controle? Então, já que nós entendemos que existe um controle por detrás da natureza, por exemplo, sem oxigênio as espécies não sobreviveriam no nosso planeta. A temperatura, tudo que existe no nosso planeta, ele é extremamente regulado para que exista a vida. E como vai existir essa regulação tão precisa se não existe um controle? Então, atrás de todo controle existe uma inteligência. Isso é óbvio. Assim como nós vemos no aquário, o dono do aquário está controlando. Por que ele está controlando? Porque tem uma inteligência, uma capacidade discriminativa de entender o superior e o inferior, o certo e o errado, ter uma tomada de decisão. Isso tudo é proveniente da inteligência. Da mesma forma que uma inteligência diminuta toma conta de um aquário, uma inteligência divina e maior toma conta de todo o cosmos, toma conta de todo o universo. Então, através desses 3 passos, nós podemos ver que existe regulação na natureza. Para que haja regulação, há necessidade de um controle, e se existe um controle, é porque existe uma inteligência superior. E se existe uma inteligência superior, existe uma pessoa, um indivíduo pessoal. Muitas vezes a natureza, o mundo ecológico parece ser impessoal, mas para que haja um controle, há necessidade de uma inteligência, e essa inteligência necessita ser pessoal. Por exemplo, a construção de uma Ferrari, que é uma maravilha, construída pelo homem. E qual é o principal ingrediente da construção dessa Ferrari, da existência dessa Ferrari? É que houve toda uma regulação, houve todo um rigor para se construir. Para que houvesse esse rigor ele precisou ser controlado, e para que haja controle há necessidade de uma inteligência. Os engenheiros, os mecânicos, os construtores por trás dessa Ferrari, ela não surge do nada, de uma explosão, ela surge de uma inteligência. Então a inteligência, ela é um dos produtos que movem a existência, tanto no ambiente humano, né, do Anthropos, né, a inteligência que está por trás dos prédios, dos carros, dos aviões, das grandes cidades, da engenharia. Analogamente, existe uma inteligência suprema que está por trás de toda a criação, de toda a existência. Então, por lógica, por dedução, nós conseguimos compreender a existência de Deus através desses 3 passos, né? A regulação, o controle e a inteligência, em último caso.